Fala, galera. Aqui e bora resolver mais uma questãozinha aí que a gente teve do Enem, beleza? Sem mais delongas, vamos lá compartilhar minha tela com vocês. E é isso aí. Olá, galera. Vamos ver essa questãozinha que apareceu no Enem de vocês. Ele falava assim, ó. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz. Galera, isso aqui, ó, é top, hein? Isso aqui é uma informação muito boa, que o índice de refração, certo? É crescente com a frequência. Vamos precisar disso, certo? Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A e emerge, né, na face B e após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constam as seguintes cores. Então vamos lá. Vamos primeiro entender uma coisinha aqui importante. Vou fazer um desenho com vocês para vocês relembrarem umas coisas legais, que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui uma reta. Deixa eu te mostrar mais ou menos aqui. Vou colocar aqui outra, certo? E aí o que acontece? Deixa eu só deixar um pouquinho mais reto aqui. Ponto. Vou passar um raiozinho aqui no meio dela, beleza? Aí tá assim, o que você está fazendo? Relaxa que eu vou te mostrar. E aí, galera, o que acontece? Vamos lembrar aqui uma ideia de refração, certo? Que isso aqui é muito importante para você poder resolver essa questão. Beleza? E eu vou só copiar rapidamente esse desenho aqui de novo, que nós vamos precisar dele. Olha aqui, vou botar ele aqui do ladinho só para a gente discutir algumas coisas. Então, tá aí. Galera, então vamos lá. Vamos começar a discutir umas coisas que são importantes. Então, olha só, geralmente a gente tem esse raio, que é dito raio incidente. E aqui nós temos, como sempre, a nossa normal, certo? Esse raiozinho aqui é o raiozinho que, né, tracejado, que seria sem desvio, certo? Sem desvio, ou seja, ele passa sem sofrer desvio, mas logicamente isso não acontece, porque se eu tenho o índice de refração 1 e o índice de refração 2 aqui, né, dois meios, um dióptro, eu tenho uma separação desses meios, certo? E galera, o que a gente pode pensar é o seguinte, é saber o quê? O ângulo de incidência é esse feito aqui com a normal, vamos chamar ele de θ1. E pela lei de Snell, eu falo o seguinte, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Vamos imaginar, galera, que esse índice de refração aqui seja o ar, né? Seja 1. Por que, Facinho? Só para a gente achar uma relação que me envolva, né? O seno de θ2, que teria que ser quem? O seno de θ1 dividido pelo índice de refração 2, do meio 2. O que essa expressãozinha nos diz, galera? O que essa expressãozinha nos diz? Ela nos diz o seguinte, que quanto maior for o meu índice de refração, menor vai ser o meu ângulo seno de θ2. Isso quer dizer o seguinte, né, galera? Quer dizer que se eu pego um raio de luz aqui, vou pegar como se ele fosse verde, e eu tivesse um índice de refração maior do que o índice 2, perdão, o índice 1, esse raio sofreria aqui um certo desvio da sua trajetória. E ele faria esse caminho. Então, perceba o seguinte, o ângulo que forma é justamente esse aqui, ó. Esse aqui a gente chama de ângulo θ2, certo? Esse pequenininho aqui é o ângulo θ2, é o que a gente chama de ângulo refratado. Então, perceba, quanto maior for o índice de refração, mais esse ângulo se aproxima da normal, beleza? Tranquilo, né? A gente já sabe mais ou menos dentro da refração, certo? Só que agora eu quero te lembrar esse aqui, ó. Esse ângulozinho aqui de fora, que faz com o raio que não teve o desvio, a gente chama ele de ângulo de desvio, a gente chama ele de delta. Esse delta, a gente chama ele de ângulo de desvio. Então, o que a gente pode concluir, galera? Posso concluir o seguinte, que quanto, vamos colocar assim, maior é o meu ângulo, meu índice de refração, maior também é o meu ângulo de desvio, né? Pensando assim, ou seja, a luz desvia mais. Então, tá bom. Isso aqui é uma primeira conclusão que nós tiramos. E aqui, galera, o que acontece? Se você olhar no enunciado, ele fala para a gente o seguinte, o índice de refração, ele é crescente com a frequência. Então, galera, se a gente pegar aqui e olhar, ele me deu um espectro de violeta até o vermelho dos comprimentos de onda. Então, lembrando, né? O comprimento de onda vai aumentando do violeta para o vermelho, mas a sua frequência também vai diminuindo. Ou seja, aqui eu tenho a maior frequência.
certo? Então, lembrando dessa ideia do espectro visível. A frequência cresce do vermelho para o violeta, ou seja, o violeta tem a maior frequência e o vermelho tem a menor frequência. Ao contrário que o violeta tem o menor comprimento de onda e o vermelho tem o maior comprimento de onda, certo? Beleza. Então, o que acontece, galera? Eu posso afirmar, então, a partir disso aqui também o seguinte, que quanto maior for a minha frequência, maior vai ser o meu índice de refração e, portanto, maior vai ser o meu desvio. Então, galera, quer dizer o seguinte, que a gente pode concluir o seguinte, o violeta vai ser aquele que vai desviar mais dentro dos prismas. Desvia mais. Por que ele vai desviar mais, Facina? Justamente porque ele tem a maior frequência, consequentemente, ele tem maior comprimento de onda, ou maior índice de refração e, consequentemente, maior desvio. E o vermelho, aquele que está lá dentro, né? Ou seja, o de menor frequência, ele vai apresentar um desvio menor. Desvia menos, né? Ou seja, por que Facina? Porque ele vai ter menor frequência, então, portanto, menor índice de refração e, portanto, menor desvio. Então, só para você lembrar disso, certo? Então, quer dizer, galera, se eu pudesse fazer dois desenhos aqui, já que ele pediu aqui nas cores azul e vermelho, para a gente fazer bem os contrários, o azul seria aquele que teria aqui, ó, opa, deixa eu pegar aqui uma retinha, para fazer bem bonitinho para vocês. O azul, galera, seria aquele que ia ficar bem coladinho com a normal, ou seja, ele ia ter um grande ângulo de desvio. Já o vermelho é aquele que ia passar quase colado aqui com o raio que deveria acontecer. Justamente porque ele vai ter o menor desvio. Perceba que eu estou ignorando agora aquilo que a gente falou de θ1 e θ2. Né? Isso aqui foi só para você concluir o que aproxima e o que afasta da normal, que a gente fala lá no índice de refração. Então, perceba o seguinte, eu estou analisando somente esse ângulo de desvio. Então, perceba que o ângulo de desvio para o azul, ele é gigantesco. Ó. Esse é o ângulo de desvio para o azul. E o do vermelho é esse pequenininho. Então, o que acontece? Voltando agora para a nossa questão, perceba que quem você acha que dentro do prisma vai desviar mais? Vou te mostrar. Olha que legal, vou desenhar um prisma aqui e a gente vai concluir todo mundo junto, certo? Então, ó, deixa eu ver, não tem um triângulo aqui, mas a gente desenha um triângulo aqui, não tem problema. Olha só, deixa eu desenhar aqui um prisma, só para você entender como é que acontece. Pronto. Tá aqui um prisma. Vamos desenhar esse raio aqui, ó. Só que eu vou fazer ele assim, ó. Só para você entender. Depois eu vou apagar, logicamente. Deixa eu traçar aqui a nossa normal também, que é importante. Então, tá aqui. Então, ó, esse ângulo aqui, ó, galera, esse raio aqui seria o raio que deveria acontecer, mas não acontece, logicamente, porque a gente tem o quê? A gente tem a refração, né? E aqui é a nossa normal, que ela tem que existir. Então, ó, esse aqui é aquele ângulo θ1 que a gente comentou. Aí, galera, o que acontece? Que nem a gente acabou de ver, eu vou fazer aqui os três desenhos, né? Vamos fazer aqui para o vermelho. O vermelho seria aquele, galera, que ó, ia desviar muito pouco. E o azul, cadê o azul? O azul seria aquele que ia desviar muito, né? Ele estaria mais ou menos aqui. E como ele falou aqui do verde, o verde estaria na metade, né? Que seria o nosso espectro visível. O verde estaria aqui no meio, certo? Justamente porque, lembrando, galera, que eu não estou mais interessado em saber os ângulos que eu faço com a normal. Eu estou interessado em saber esse ângulo de desvio aqui, né? Ou seja, perceba que o vermelho tem um pouquinho, o verde já aumenta um pouquinho e o azul é grandão esse ângulo de desvio, porque quanto maior o desvio, maior a refração, maior frequência. Tudo bem? Então, galera, o que acontece? Na hora que esse raio de luz ele sair, quanto eu tiver o menor ângulo, também pensando agora na nossa reflexão, seria o seguinte, né? Deixa eu trazer aqui, na verdade, o nosso espelho que ele colocou aqui, ó. E aqui o nosso anteparo. Então, o que acontece, né, galera? Já que o vermelho ele tem o menor ângulo, ele vai ter que fazer isso aqui, né? Ele vai ter que ser o cara que vai incidir lá na frente, ó. Ele vai ser o cara que vai incidir lá na frente e, consequentemente, ele vai ser o primeiro a bater lá na frente, certo? O verde. O verde, mesma coisa, já que ele tem um ângulo um pouquinho maior, ele vai ser o cara que vai subir um pouquinho aqui, ó. E o azul, finalmente, é aquele que tem um maior ângulo, então ele cai primeiro, mas também é o que sobe primeiro, ó. Certo? Pensando na nossa ideia da reflexão. Então, a gente veria o vermelho, opa,
A gente veria, então, o vermelho, veria o verde e depois o azul, certo? É isso que nós veríamos aí nessa questão. Então, como ele falou para a gente o seguinte, observando os pontos luminosos revelados no filme de baixo para cima, constate as seguintes cores. A gente vê o vermelho, vemos o verde, vemos o azul. Nosso gabarito aí, letra A. Beleza, galera? Uma questãozinha com bastante densidade teórica, né? E é justamente para eu te mostrar como é que funciona essa ideia de desvio, né? Você lembrar do espectro visível, lembrando que as cores de maior frequência, elas desviam mais, e as cores de menores frequências desviam menos. Mas isso quer dizer também o quê? Que nem sempre isso pode acontecer. Perceba que a gente retirou isso aqui lá do texto do Enem. Beleza? Então, mas basicamente 100% aí, quase 99% dos casos, vamos dizer assim, que vai acontecer esse comportamento. Esse é o comportamento do desvio da luz, por exemplo, na água, né? A gente sabe que na água, só para a gente fazer uma pequena revisão aí dentro da questão, lembrando que dentro da água, por exemplo, que é quando você começa a estudar a sua refração, a gente tem um gráfico aqui do índice de refração pela frequência, e ele também cresce desse jeito, né? Não é uma maneira linear, né? Não é uma reta, mas a gente sabe que então que na água, cores de maiores frequências têm maior índice de refração, e aí cores de maiores frequências vão ter maiores desvios, que nem a gente concluiu aqui com esse quadradinho. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham curtido. Eu fico por aqui e até mais. Valeu, meus queridos. Valeu!